Bom dia. Bom dia. Ô, gente, mais forte. Bom dia. Bom dia. Agora melhorou. Porque de manhã cedo, sábado, para acordar, precisa de um bom dia um pouco mais cheio de energia. Eu espero que vocês emitam a energia de vocês aí para mim e eu emita a energia aqui para vocês e que possamos sintonizar com a equipe espiritual que desde cedo está aqui a postos, nos aguardando, preparando o ambiente para nos acolher. Então, que possamos nos sentir todos muito bem acolhidos, inclusive os nossos amigos internautas que também estiverem nos assistindo nesse momento, que possam também sentirem-se acolhidos por essa energia de amor que passamos a sentir a partir do momento em que sintonizamos com o Evangelho de sábado de manhã, o trabalho mais antigo e pioneiro desta casa. Bom, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Se pensarmos nesta passagem, numa perspectiva ao pé da letra, isso talvez, eu não estou dizendo que acontece, mas talvez possa gerar em alguns o sentimento de que existe um povo que é escolhido. Existem pessoas que são escolhidas por Deus. Lógico que se existem aqueles que foram escolhidos, tem todos os demais que foram excluídos. E esse sentimento, talvez, também não estou dizendo que existe, possa gerar um sentimento de superioridade em relação aos demais. Se eu fui escolhida e você não foi escolhida, deve ser porque eu sou melhor do que você. Isso poderia até, também não estou dizendo que acontece, gerar um sentimento de que Deus favorece mais a um do que a outro. Poderia gerar até uma certa competitividade para se saber quem é de Deus e quem não é de Deus. E logo, quem não é de Deus é de quem vocês sabem quem, né? Se eu não sou de Deus, eu sou de quem? Então, isso talvez pudesse gerar esse sentimento de competitividade. Então, vamos começar a desconstruir essa competitividade, aliás, que precisa urgentemente ser ressignificada, porque ainda vivemos, ou estamos vivendo sobre o império do ego, da competição, da disputa de poder. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso, mas vamos pensar nesta passagem do Evangelho na seguinte perspectiva. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Vamos pensar na seguinte perspectiva. Quem escolhe o quê? Será que essa escolha é uma escolha de fora para dentro ou de dentro para fora? Eu não diria nem que muitos são chamados. Eu diria que todos são chamados. A escolha não reside numa separação entre quem merece e quem não merece estar conectado ou ao lado, ou seja lá o que for que a religião da pessoa diga sobre Deus. Ser escolhido significa um movimento de dentro para fora de cada um. A escolha não é de fora, a escolha é de dentro. Poucos são os escolhidos porque poucos escutam, ou melhor dizendo, atendem ao chamado. Todos são chamados, mas nem todos atendem a esse chamado. E por isso se sentem excluídos. Então vamos olhar para a nossa vida, vamos fazer uma viagem hoje, uma reflexão em torno do chamado. Quantas vezes você já foi chamado? Quantas vezes já houve esse chamado e você não escutou?
você foi, como disse na parábola, cuidar dos seus campos, cuidar dos seus negócios, cuidar das suas coisas, e não deu atenção ao chamado, não respondeu a esse chamado para as núpcias, e as núpcias aí significam integração, aliança, mas não é uma integração e uma aliança fora, mas uma integração e uma aliança, não entre um homem e uma mulher, mas entre você e você mesmo. Uma integração para que você possa se tornar e se apropriar do espírito que você é na sua inteireza. Esse é o convite, mas a maioria, muitas vezes, recusa, porque este convite significa se desapegar e fazer uma desconstrução, muitas vezes, da imagem que se tem de si mesmo. Significa fazer um desapego de determinadas verdades e valores, de determinados lugares. E se desapegar ou fazer a desconstrução de tudo isso é um grande desafio para o nosso ego. E o ego, então, cria uma série de desculpas para não atender ao chamado. Então, Deus não exclui absolutamente ninguém. Não existem aqueles eleitos do Senhor. Simplesmente existem aqueles que escutam o chamado e o seguem. E aqueles que ainda não escutaram, mas não estão de forma alguma excluídos, apenas ainda não escutaram o chamado. E o chamado vem de muitas formas. E se nós prestarmos um pouco de atenção ou lermos um pouco sobre a vida daqueles que hoje nós admiramos, citamos como exemplo, como Paulo de Tarso, como Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e tantos outros, Santa Teresa d'Ávila, e tantos outros espíritos que nos antecederam e que escutaram o chamado. Mas não fiquem pensando vocês que esse chamado é um chamado para que vocês ergam uma igreja ou fundem algum tipo de instituição. Para alguns, sim. Mas esse chamado é um chamado para que você encontre a si mesmo. É um chamado para que você encontre a sua inteireza. Para que você viva uma vida de coerência entre quem você é e a forma como você vive. É uma desconstrução do império do ego. O chamado é para uma abdicação do império do ego para uma vivência como espírito. E todas as vezes que nós seguimos a nossa vocação, a nossa designação pessoal, o nosso mito pessoal, nós fazemos grandes coisas. Nós não somos diferentes desses espíritos que passaram por aqui e que conseguiram, com muito custo. Às vezes nós falamos do glamour de ser um avatar, de ser alguém que é citado, que marcou a história. Vai ler a vida dessas pessoas, a biografia dessas pessoas, que vocês vão descobrir que eles não eram diferentes de todos nós, que eles enfrentaram as dificuldades, que eles tiveram que passar por esse processo de morte e de renascimento do ego ao escutarem a chamada, o chamado. Paulo de Tarso é um dos mais clássicos, porque vocês sabem que ele perseguia os cristãos. O chamado veio para ele de inúmeras formas, inúmeras maneiras. Inúmeros desafios foram colocados diante do ego dele. Desde o desafio público, quando ele, na célebre passagem em que ele entra num embate intelectual, ideológico com Estevão, e ele perde esse embate, e ele era um excelente orador, já foi uma pancadinha no ego, na vaidade. A perda da noiva foi outro baque. Esses são chamados. Para vocês não pensarem que o chamado significa vocês chegarem ali fora, ajoelharem, e aí ouvir a voz do divino dizendo, venha, vá fazer isso ou fazer aquilo. Não. O chamado muitas vezes vem de uma forma em que o ego
não entende, não compreende, entende como castigo. O chamado pode vir na forma de uma perda, o chamado pode vir na forma de uma doença, o chamado pode vir na forma de uma inquietação, de uma angústia interna, de uma depressão. Todos esses desafios são chamados. Todas as vezes que você se vê diante de algo que não foi você que conscientemente escolheu, que não foi o ego que escolheu, você está diante de um chamado divino para que ocorra uma transformação em você. Esse é o chamado que nós não escutamos e por isso poucos os escolhidos, porque pouco se escolhe, simplesmente se segue de acordo com os ditames do ego. E o império do ego está, eu diria, hoje em crise. Essa palavra, né, não devia nem usar, porque essa palavra arrepia o cabelo de todo mundo, crise, está todo mundo ligado na tomada 220 quando se fala essa palavra, todo mundo preocupado com seus cofres. Então, mas significa uma crise do ego, do império do ego. Nós não podemos mais continuar vivendo sobre o império do ego, senão estaremos nos autocondenando. É preciso sair da estreiteza dessa estrutura psíquica que foi importante e necessária dentro do nosso processo evolutivo, mas é uma estrutura que nos aparta daquilo que nós fomos e que nos constitui, portanto, e daquilo que nós estamos fadados a ser. Nos desconecta das nossas raízes com a terra, com a natureza, com os outros seres vivos que nós estamos destruindo numa escalada nunca antes alcançada pelo desenvolvimento tecnológico. E também nos aparta ao mesmo tempo da essência espiritual que somos e que também estamos destinados a alcançar. Estamos amarrados, emparedados, como a borboleta no casulo. Então, precisamos nos descobrir borboletas. Precisamos sair desse estreito casulo que nos limita. Temos asas, podemos voar, podemos alcançar altas esferas, mas ainda não conseguimos nos perceber como borboletas que somos. E essa estreiteza que o ego nos coloca, esse excesso de individualismo, de egoísmo, de sede de poder, a falta de percepção do quanto nós somos vastos, amplos, daquilo que nos aguarda, nos faz criar substitutivos para o encontro dessa essência. A nossa ânsia de expressar a nossa essência nos leva a criar de forma ansiosa, adoecida, patológica, uma série de substitutivos para que eu possa aplacar essa ansiedade, essa sede que nós temos de Deus, do divino, do sagrado. Mas não é do sagrado fora, porque não está fora, e nem, ou melhor dizendo, estar fora e estar dentro. O divino está fora e está dentro de nós. Quando nós conseguimos esse eixo de conexão entre o dentro e o fora, a nossa ansiedade desaparecerá. A nossa sede de poder desaparecerá. O nosso desejo de sermos escolhidos, portanto, diferenciados e superiores aos demais, também desaparecerá. E nós poderemos, sim, construir uma sociedade coletiva, harmônica, amorosa. Precisamos nos desapegar daquilo que é material e utilizar o que é material de forma compartilhada. Essa é a salvação do planeta. Ou nós aprendemos a compartilhar, não só uns com os outros, mas com toda a criação divina. Precisamos respeitar toda a criação. Essa é a salvação do planeta. Senão nós não vamos conseguir, vamos acabar destruindo. Vamos para outros, porque o espírito é imortal. Embora eu não acredite que isso vai acontecer, mas nós podemos passar muitas dificuldades aqui em termos climáticos, ecológicos,
de recursos hídricos, de alimento, de doenças, porque os raios solares estão aí, né? A camada de ozônio está aí nos protegendo, mas isso pode ser modificado pela nossa ação. O desejo de ter, a ansiedade por ter e por acumular coisas, é que está levando à degradação do planeta e nosso, porque nós estamos interligados. Essa é a grande compreensão que nós precisamos ter. Tudo o que acontece em qualquer ponto do planeta Terra afeta todo o resto. Nós não podemos pensar que o teste de bomba atômica feito lá do outro lado do mundo, na Ásia, não nos afeta, porque afeta sim. Porque a nave é uma só. Nós estamos navegando. E nós estamos meio assim, kamikazes, né? Meio suicidas. É tipo, eu não gosto, estou no avião e vou destruir o piloto. Vai ser complicado. Quem vai pilotar? Então, nós precisamos compreender que todos somos chamados. Mas qual é o chamado especial para você? Porque existe um chamado especial para cada um de nós. Preste, fique mais atento. É impressionante como nós perdemos a capacidade, e precisamos retomar, de ficarmos em silêncio, de meditarmos e de refletirmos sobre as coisas. Estamos tomando decisões de forma precipitada, sem análises mais profundas. Tomamos decisões importantíssimas para a nossa vida e para a vida coletiva de uma forma intempestiva, rápida, e queremos resultados igualmente rápidos. E nós precisamos reaprender a silenciar, a refletir, a se autoescutar e a compreender, e eu nunca vou cansar de repetir isso, quantas vezes eu tenho a oportunidade para grupos pequenos ou grandes grupos, nós não podemos trazer respostas simplistas para questões humanas. As questões humanas são complexas. Nós somos criaturas complexas, nós temos uma estrutura extremamente complexa. Nós já vivemos tantas experiências, desde o reino mineral até agora, e ainda temos tanto o que viver. E no reino nominal já reencarnamos tantas vezes. Como nós podemos dar explicações simplistas para qualquer atitude humana? Qualquer atitude humana. Desde a mais altruísta, a mais vil, não pode ser explicada de forma simplista, simplesmente observando na superficialidade. É como você querer fazer um seminário sobre um livro que você leu só a orelha. Vamos ler o livro inteiro? Vamos compreender em profundidade o que está acontecendo, para que possamos nos situar no que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque nós vivemos nesse mundo. Então, eu preciso estar atento ao que está ocorrendo no meu microcosmo e no macrocosmo. Eu preciso entender o que está acontecendo na minha própria vida e como eu atendo pessoas que estão completamente dispersas e dissociadas da sua própria vida. E chegam no consultório esperando que o terapeuta seja a grande panaceia, né? Quem me dera que tivesse as respostas para que você encontre sua bússola para se orientar. E a grande bússola de orientação é a inteireza. É você parar para refletir e se escutar. Pare um pouco. Se você está passando por situações que são desagregadoras do seu mundo interno e também refletindo isso no seu mundo externo, pare para refletir e entender qual é o chamado. Em tudo que lhe acontece. Ontem, eu estava voltando na paralela e um caminhão me jogou em cima do canteiro. E eu fiquei pensando, aliás, eu estou sem pneu, socorro. Se alguém souber desamassar a jante, está ali no carro, eu aceito ajuda. Né? E aí, eu fiquei pensando, eu digo, vem cá, por que foi que eu subi nesse canteiro aqui mesmo? Quase eu voei por cima do canteiro, ainda bem que o carro é alto. Né? Mas amassou a jante e o carro ficou no chão porque arriou o pneu. Eu disse, pô, meu carro novo, eu devendo ainda para o banco, misericórdia. A alegria de pobre dura pouco, né? E aí, eu fiquei depois refletindo. O que foi mesmo? Por que isso aconteceu? Eu sei por que aconteceu.
porque eu disputei espaço com quem era maior do que eu. Eu deveria ter reconhecido, entendeu? A minha insignificância, com o meu carrinho CrossFox pequenininho, com um caminhão, calcule aí. Na última hora, a sabedoria divina me inspirou e eu escolhi subir no canteiro e não bater nele. Que eu poderia ter escolhido bater, né? Mas eu escolhi subir no canteiro. Subir no canteiro. Mas o que foi que aconteceu? Que sentimento é esse que muitas vezes nos toma? É um sentimento do ego. É um sentimento de disputa. Disputa de poder, disputa de espaço. E nós fazemos isso constantemente. E às vezes isso nos pega se nós não estivermos atentos. Mas quando acontece, não é para você ficar se sentindo a pulga do cavalo do bandido. Não. Isso acontece porque nós somos humanos. Porque nós precisamos estar constantemente atentos aos nossos sentimentos. Então, que tudo que lhe aconteça sirva de ensinamento como uma experiência para que você fique atento. Onde está centrada a sua energia? Em disputa de poder? Será que na hora que nós não damos passagem a uma pessoa no trânsito, isso não é muito mais profundo e complexo do que simplesmente falta de educação? É falta de educação também. Mas é muito mais. É o que mesmo que significa isso? Na hora que eu disputo com alguém, na hora que eu distrato alguém que eu considero que está num lugar inferior ao meu, o que é que significa mesmo isso? Onde é que eu estou em termos evolutivos? E o que é que eu quero? O que é que eu pretendo? E existem pessoas que frequentam o centro espírita 10 anos, 20 anos. Não vocês. Eu estou falando do povo do mundo. Tá? Vocês... Como eu sempre digo, quando eu entro aqui, chega a ter uma luz assim que quase me cega. As pessoas frequentam. E aí, na hora que nós estamos conversando sobre coisas do mundo, porque ao contrário de determinadas instituições, nós, espíritas, queremos discutir as coisas do mundo. Queremos conversar porque é no mundo que nós vivemos. E é lá que nós precisamos atuar. Aqui fica até fácil. E olha que tem um bocado de confusão aí, né, Cissa? Mas é assim mesmo. Né? Aqui fica até mais fácil. As pessoas, meu irmão para lá, meu irmão para cá, estão fofo. Meu irmão, não sei o quê, perdoe, vamos lá, e compreenda. Aí quando chega lá fora, vira um demônio. Eu não consigo entender isso. É preciso, então, discutir as coisas do mundo. E aí, na hora que você está num grupo de estudo, ou numa conversa mais informal, e aí você percebe o discurso de ódio das pessoas, o desejo de que o outro morra, ou sei lá o quê, e aí você para e diz assim, mas espera aí, o que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Você está aqui num discurso, numa busca, se dizendo, numa busca de paz, de harmonia, de entendimento. E aí, quando você sai da persona, você se mostra. E aí você vê quais são as suas mazelas, quais são as suas patologias. Então, fique atento à coerência do seu discurso, das suas atitudes e aquilo que você deseja, aquilo que você está buscando. Porque muitas pessoas dizem assim, poxa, tudo que eu quero é a paz. Mas cutuque e aperta a mente dos outros o tempo inteiro. Como é que você quer paz apertando a mente do outro? Tudo que eu quero, Bel, às vezes alguns pacientes, Bel, tudo que eu quero é que ele me ame. E fica apertando a mente do sujeito, infernizando. Eu digo, então pare de infernizar a vida dele. Que aí você vai ter paz. Né? Porque fica infernizando e querendo paz. Aquilo que você deseja do mundo, dê ao mundo que você terá. É dando que se recebe. Então, se você quer paz, seja um veículo da paz. Se você quer amizade, seja amigo. Se você quer ternura, seja terno. Se você quer mansidão, seja manso. Se você quer amor, dê amor. Não fique esperando, mas nós queremos. Você me dá primeiro, que depois eu lhe dou. É uma troca meio complicada. Nós queremos fazer essa troca, inclusive com Deus, eu acho tão interessante. Eu acho interessante as promessas. Né? Porque se eu passar no vestibular, eu vou ficar 1 ano sem beber. Ótimo para o seu fígado. Mas Deus não está interessado nisso. Ele tem outras ocupações.
Ele não está interessado no seu sacrifício, mas ele está interessado na sua transformação. Se esse sacrifício significa se transformar, e se você tem necessidade, por uma necessidade sua, não de Deus, olha que arrogância. Você acha que Deus precisa de alguma coisa que você possa ofertar a Ele? Oferte-se a si mesmo. Faça porque você precisa. Não faça porque Ele precisa, porque Ele não precisa. Faça o sacrifício que você julgar necessário dentro do seu processo de transformação. E não o sacrifício que você acha que vai agradar a Deus. Porque o meu Deus é um Deus de misericórdia e não de sacrifício. E isso está no Evangelho. O Deus de misericórdia e não de sacrifício. Em nenhum momento existe no Evangelho nenhuma passagem que diz que é para você sofrer. Sofrei, sofrei, sofrei. Lascai-vos, lascai-vos, lascai-vos. Tem isso lá? Não tem isso lá. Em nenhum lugar tem isso lá. Né? Pelo contrário, as mensagens são sempre de redenção, de misericórdia, de apoio, de compreensão às nossas dificuldades, às nossas mazelas. Então, compreenda que o chamado está sempre à sua disposição, que o caminho está aberto. A escolha é sua. Não é Deus que vai escolher você. É você que vai fazer a sua escolha. Escolha qual é o seu caminho. E o melhor caminho é aquele caminho onde existe coração, onde existe sentimento. É aquele caminho da autenticidade. Seja verdadeiro para com você mesmo, pelo menos com uma pessoa. Com o seu terapeuta também, se der, é bom, né? Porque você paga. Se você não for verdadeiro com ele, é prejuízo para você, porque o bolso dele vai continuar se enchendo e você vai se auto-enganar e ainda vai pagar para isso. Então, seja verdadeiro, seja verdadeira para com você mesmo. Reconheça as suas mazelas. Não fique triste porque você ainda é essa criatura trevosa. Não tem problema. Deus ama você do mesmo jeito que aquele que está no mais alto nível de luz. Esse sentimento precisa estar o tempo inteiro em nossos corações para que tenhamos coragem de assumir as nossas mazelas. Às vezes, quando as pessoas chegam para conversar comigo, num sentimento de que estão muito iluminadas, eu já fico logo com medo, porque eu tenho medo desse pessoal assim muito bom. Eu fico com medo. Eu digo, meu Deus, será que aí não tem uma psicopatia? Porque, né, é tão bom, só diz aquilo que é bonitinho, não se indispõe com ninguém, fala manso. Eu aí fico preocupada. Aí, às vezes, sabe qual é a receita que eu dou? Eu digo assim, ô fulano, faça uma maldadezinha bem pouca. Assim, doses homeopáticas. Que é para você sair deste enquadramento que lhe desumaniza. Nós somos humanos, nós erramos. Nós erramos. Nós fazemos escolhas equivocadas. Nós somos capazes de fazer o mal ao outro por jogo de interesse, por desejos egóicos. Nós somos capazes de mentir, de enganar, de ludibriar para alcançar os nossos interesses. Mas nós também somos capazes de sacrifícios, de atitudes altruístas, de solidariedade. Então, nós precisamos, para sermos autênticos no nosso processo de transformação e sermos escolhidos, entendendo esse escolhido como a autoescolha, nós precisamos alcançar o equilíbrio entre essas forças que ainda estão dentro de nós. Porque nós estamos em processo, nós estamos no caminho, mas o espírito puro que você é já está em você, não está fora de você. Apenas nós estamos em desdobramentos até alcançarmos isso. Como ainda não alcançamos, nós erramos, nós nos equivocamos. Então aceite, tire esse peso dos seus ombros, aceite que você erra. Porque se você aceitar, isso vai tornar você mais humilde. Isso vai tornar você mais solidário, mais solidária. Porque ao invés de ficar do alto, do salto alto, da sua arrogância, achando que é melhor do que o outro, você vai compreender o outro. Você vai se conectar também solidariamente e você vai ter empatia. Ao invés de você dizer, esse é miserável, não presta, você vai dizer, aí existe um ser humano doente, existe um ser humano
com uma patologia da alma e que precisa não ser simplesmente julgado e condenado, mas compreendido e acolhido. É preciso proporcionar meios para que todos cresçam. Porque é assim que nós vamos progredir. Porque eu entendo que o que move os espíritos que estão num nível de consciência mais elevado do que o nosso, a vir nos buscar, a dar as mãos, porque não existe felicidade, é como um pai, como uma mãe. Qual pai e qual mãe pode ser feliz enquanto tem um filho infeliz? A felicidade deles, nossa, depende da felicidade deles. Não existe como você ficar feliz da vida saltitando se seu filho ou sua filha está sofrendo. É dessa forma. Então, enquanto existe um só irmão em sofrimento, nós precisamos olhar e tentar resgatar e tentar buscar. E eu não estou aqui falando de coisas utópicas. Eu não estou falando que não deve existir lei, que não deve existir punição. Tem que existir sim, porque existe necessidade, existem espíritos ainda muito embrutecidos e que ainda não estão prontos para viver de forma coletiva. Mas é preciso proporcionar a esses espíritos uma estrutura que possa ir aos poucos harmonizando e organizando e fazendo com que eles se conectem a outro tipo de energia. Porque senão nós estamos brutalizando ainda mais aquele que erra, aquele que comete os equívocos. E quem nunca? E quem nunca? Aí Jesus disse assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ficou alguém? Não ficou nenhum. Quem não já cometeu um ato, uma atitude, eu estou dizendo para ser boazinha com vocês, tá bom? Porque eu sou gente boa. Do qual se arrepende e se envergonha. Não existe nenhum ser humano que não passe por isso. Se você acha que nunca fez, procure a terapia, que tem algum problema. Todos nós, porque nós erramos, nós nos equivocamos, nós fazemos análises às vezes e tomamos atitudes sem compreender direito o que está acontecendo. E depois, quando passa, a gente olha para trás, a gente vê o quanto foi injusto, o quanto foi errada aquela atitude. Mas não é para você se entristecer, é para que você acolha isso como mais uma experiência, porque não existe experiência humana fracassada. Todas as experiências humanas são sucesso. Você pode não ter o resultado que você espera, mas a experiência é válida. Todas elas são válidas na perspectiva do espírito imortal que você é. Você está aprendendo. É mais uma experiência. Eu aprendi ontem. Não posso disputar na paralela com o caminhão, senão ele me joga no canteiro. Então, eu já aprendi. Não vou fazer mais isso. Ok, quando eu ver um caminhão agora, eu vou já ficar encolhidinha e me sair de perto, né? Porque achei que é muito ousadia, né? A pessoa pega um carrinho pequenininho e quer disputar espaço com um caminhão. É muito ego. Então, nós precisamos desconstruir o império do ego. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos harmonizarmos conosco mesmo. Quantos supérfluos e quantas coisas existem na sua vida que são desnecessárias? E que você mata, morre, se estressa, toma remédio controlado por conta de coisas que são desnecessárias. Nós precisamos começar por aí, porque nós não podemos continuar consumindo os recursos naturais do planeta da forma como nós estamos consumindo. Ontem, meu marido conversava comigo, nós estávamos assistindo a reportagem sobre os refugiados, aquela coisa horrorosa que mais de 70 pessoas morreram lá num caminhão e tantos outros estavam passando lá as estatísticas. E ele virou para mim e fez assim, como resolve? Eu disse assim, abre as fronteiras. Se abrisse, resolveria. Se as pessoas não quisessem ter uma ilha no valor de $1 bilhão, daria para acolher as pessoas, não é? Se as pessoas não quisessem ter uma coleção de Ferrari, daria para acolher as pessoas. A terra tem recursos suficientes para que todos nós possamos compartilhar. E bem, mas existe um grupo desse tamanho aqui que domina um pedaço muito grande. Simplesmente para ter coisas, para se sentir eterno, imortal, superior, melhor do que os outros. Porque não há necessidade. Existe necessidade. E
E o pior é que nada é da pessoa. E como nada é da pessoa, é tudo emprestado. Vocês sabem, né? Que tudo que vocês têm é emprestado. Eu já falei aqui isso. Tudo, até o marido. Não acho que é seu, não. É emprestado, tudo. Quando você desencarnar, você vai levar o quê? Me diga aí o que é que você vai levar quando desencarnar. Leva alguma coisa? Seus 4 celulares, suas 10 casas, sua Ferrari, sua Mercedes, sei lá, seu Fusca, né? Vamos. Né? Seu vale-transporte, até seu vale-transporte é emprestado. Nada é seu, nem o seu corpo físico, porque ele também ficará. Vai aquilo que você conseguiu construir dentro de você, a sua essência. Então, enriqueça a sua essência, o seu templo interior, porque é ele que vai lhe conduzir. E quanto mais você tem necessidade de acumular coisas, significa mais pobreza interna. E isso gera uma ansiedade. E que você tem que ter mais para cobrir essa ansiedade desse vazio interno, dessa ausência de conexão com o divino, com o sagrado em você, que torna a vida cheia de significado, que enriquece a vida, que nos torna alegres, felizes, que nos permite desfrutarmos a felicidade de existir. É essa conexão com o sagrado, é essa construção interna que vai nos permitir isso. Quanto mais você tem necessidade de construir fora, significa mais pobreza interna. E eu não estou aqui fazendo apologia da pobreza, esqueçam isso. Eu não estou dizendo que ter bens materiais significa que você é pobre interiormente. Não, você pode ter as duas coisas, desde que você coloque as coisas onde elas devem estar. Eu estou usando as coisas, mas eu não dependo delas. A minha felicidade não está nas coisas materiais que eu possuo. As coisas materiais me proporcionam uma felicidade que vem de dentro. Porque quando vem de fora, por mais que você tenha coisas, você continua infeliz. Por mais que você acumule, você continua sentindo o vazio interno. Quando você se sente enriquecido internamente, isso torna você mais solidário, mais harmônico, mais doce, mais manso. A sua luz brilha quando você não consegue se conectar a essa essência. Vem o vazio, vem a dor, vem os conflitos. Porque tem pessoas que muitas vezes só tem o conflito, só sabe falar de problema. Vocês conhecem gente assim? Não é? Eu, quando tiro folga, porque terapeuta, médico, é assim, a pessoa não pode ver que começa logo a arranjar uma queixa, né? Contar um sonho, e aí vai. Às vezes, quando eu termino uma palestra, a palestra nem me cansa tanto, mas às vezes eu termino um seminário de 5 horas. E aí, a coisa que eu menos gosto, vocês já ficam logo sabendo, é de dar carona. Não gosto de dar carona. Não é porque eu não gosto de dar carona, eu gosto de dar carona. Mas depois do seminário, não. Porque a pessoa quer que eu continue fazendo palestra no carro. Aí começa a me contar seus problemas. E eu doida para dizer à pessoa, pelo amor de Deus, não me conte seus problemas. Eu estou cansada. E nós não podemos dar respostas simplistas a algo que a pessoa, que vem da alma, que é um problema para a pessoa. Eu preciso parar para elaborar. Mas eu não consigo estar elaborando o tempo inteiro. Né? Eu canso fisicamente, principalmente agora, com 5.0, já contei minha idade para vocês. Né? Não espalhem, é só aqui entre nós. O corpo não responde mais, né? Com a mesma presteza de antigamente. Então, eu preciso reconhecer meus limites. E tudo que eu quero é ficar calada, quieta. E a pessoa fica perguntando. Então, é assim. Né? Terapeuta, médico também, né, Rob? O pessoal arranja logo uma queixa para fazer. Então, nós precisamos... O povo já está entrando, já está na hora de terminar, é? Porque quando eu penso que ainda tem alguns minutinhos. Eu ainda tinha mais uma meia hora de fala, mas eu vou encerrar com 7 minutinhos, vou tentar. Né? Vamos cronometrar agora. Então, é preciso encontrar esse eixo e essa essência em nós. Não tenha medo. Não tenha medo do lado escuro do seu ser. Não tenha medo da sua sombra. Não tenha medo de reconhecer os seus defeitos, as suas limitações. Muitas vezes nós tomamos atitudes e arranjamos uma desculpa enorme, linda, para poder explicar.
E aí você paga o terapeuta vira para você e diz assim, não, mas isso é uma responsabilidade sua. Não foi do outro. Ah, você, como, se tiver vínculo, ótimo. Se não tiver, a pessoa quer lhe enforcar. É preciso você ter cuidado se o vínculo já foi estabelecido. Por quê? Porque é difícil para o ego assumir os seus limites. E quanto mais desconectado da essência, mais difícil assumir isso, mais penoso, mais doloroso. Muitas vezes não é possível. Primeiro é preciso fortalecer o autoconhecimento, é preciso conectar a pessoa às suas forças, para depois apontar as suas limitações, porque nem todo mundo está pronto para escutar, pode sucumbir, pode entrar numa depressão, pode surtar, pelo fato de ter uma autoimagem que não corresponde ao que é de verdade. Então, fazer a nossa autoimagem, as nossas atitudes corresponderem a quem nós realmente somos, é a grande felicidade de existir. Isso só é possível quando nós conseguimos estabelecer esse eixo de conexão conosco mesmo e com Deus. É por esse caminho que nós vamos ser escolhidos. É por esse caminho. Então, hoje, pare para refletir em quantas vezes você já foi chamado e qual é o chamado atual da sua vida. Os desafios que chegam na sua vida, chegam lhe convidando a quê? A que tipo de reflexão os desafios da vida estão lhe convidando? Então, não se apequene, você é um espírito imortal. Nós não estamos aqui para o sofrimento sem propósito. Se você está sofrendo e não sabe por que está sofrendo, não está adiantando de nada. Você não evolui porque está sofrendo. Você evolui a partir de uma compreensão daquilo que está acontecendo com você. Então, não seja simplista. Reserve momentos do seu dia para a autorreflexão sobre a sua vida, para avaliar e seja, principalmente, verdadeiro, verdadeira para consigo mesmo. Não invente subterfúgios e desculpas para o reconhecimento das suas limitações, dos seus defeitos. Mas se conecte também à sua luz. A beleza que existe em você. Essa capacidade, eu acho a coisa mais linda, essa capacidade do ser humano. A pessoa ser humana no sentido mais amplo do que é ser humano, lindíssimo. Por exemplo, eu adoro gente problemática. São tão interessantes pessoas problemáticas. Eu fico só observando. Né? É uma coisa fantástica. A pessoa que não é muito, que é toda assim, muito escorregadia, é difícil, porque parece que você não está se relacionando com uma pessoa de verdade. As pessoas de verdade, elas, né, se aborrecem, elas xingam, elas fazem coisa errada, né? Ela disputa com um caminhão na paralela. As pessoas de verdade. E é muito gostoso se relacionar nesse nível de verdade. Quando a gente encontra um espaço, e principalmente um grupo, que a gente pode ser quem se é de verdade. Quando a gente pode ser mais espontâneo. Agora, para isso, é preciso que você faça essa jornada interna. É preciso que você aprenda sobre você mesmo. A grande tarefa da sua existência é fazer o mapa do seu mundo interno. Você já fez o seu mapa do seu mundo interno? Você mapeou de onde você veio, onde você está, para onde você quer ir? Se existe coerência na sua vida? Se sua vida, aquilo que você está vivenciando, as suas atitudes, as suas escolhas, elas são coerentes com o seu mundo interno? Se você não sabe, procure, converse. Converse com alguém que tenha mais experiência do que você. Se puder fazer terapia, faça. Se não puder, procure conversar com quem tem mais experiência. E principalmente, reflita. Pare, silencie. Pare de perguntar e tente se escutar. Porque o insight vem a partir do Tao no pensamento. Se a gente pensa, pergunta, não há silêncio interno para ouvir as respostas. E as escolhas, elas são sempre desafios para o ego. Eu tinha um professor de bioestatística, quando eu fiz doutorado, que ele dizia assim, se você achar a questão fácil, está no caminho errado. Porque professor Neto nunca bota questão fácil. As questões dele eram todas assim, explique, exemplifique, detalhadamente, todas tinham esse detalhadamente que matava. Então, se você está achando muito fácil,
Pare para refletir. Talvez exista uma superficialidade na sua avaliação, porque existe um desafio para o ego, mas isso não significa que precisa ser um sofrimento, porque quando você compreende o sentido do que está ali acontecendo, o sofrimento deixa de ser sofrimento. Se você compreende, o sofrimento deixa de ser um sofrimento. Você pode até exigir-se determinados sacrifícios, como um atleta que está treinando, mas ele sabe porque ele está treinando 8 horas por dia. Ele sabe porque ele está sentindo dor nos músculos e forçando o corpo. Ele tem um objetivo. Então, aquele sofrimento faz parte de um processo para se alcançar algo.